Eu queria pedir muito a Deus sabedoria de como transmitir essa palavra hoje, porque eu queria fazer isso em 2 domingos, e eu não pude, porque domingo passado eu tive um problema lá, tive que visitar minha sogra, e depois eu conto notícias, mas está bem. Mas quando, há um mês e pouco atrás, o conselho da igreja se reuniu e nós chegamos num acordo pela minha permanência aqui na igreja, eu disse a eles, e eu fui para minha casa refletindo sobre quais mudanças eram necessárias. Quais mudanças eram necessárias em mim, no meu ministério, na minha maneira de conduzir a igreja. Quais mudanças eram necessárias na nossa relação pastor-igreja, nos nossos projetos, para que nós pudéssemos nos envolver mais e nos dedicar mais à sua obra. É muito duro ser pastor no começo do século XXI. É muito duro. Porque eu pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ao longo dos últimos tempos tem enfrentado a dificuldade de ser relevante em seu tempo. Porque quando nós chegamos aqui no Brasil e o trabalho presbiteriano começou aqui, deu muito certo. Domingo passado eu tive a oportunidade de visitar a igreja dos meus antepassados, de São José do Mantimento. E a região lá do leste de Minas, perto do Espírito Santo, a primeira igreja plantada no leste de Minas foi numa cidade chamada Alto Jequitibá, em 1903, no começo do século XX. Estradas eram a cavalo que se andava, a locomoção era muito difícil, os pastores raramente apareciam nas igrejas, por conta da distância dos poucos pastores que nós tínhamos ainda trabalhando no solo nacional. E de 1903, pelos próximos 25 anos, até o final da década de 30, 133 igrejas foram plantadas no leste de Minas. Inclusive a igreja de São José do Mantimento, que ano passado completou 100 anos. Foi plantada no ano de 1915, uma roça, meus irmãos. 133 igrejas foram plantadas naquela região, porque os cristãos do começo do século passado não deixavam a obra de Deus acontecer sem se envolver. Os homens da igreja eram escolhidos para serem líderes de suas comunidades locais, e os seus diáconos e presbíteros eram pastores locais. Porque o pastor passava, talvez aí 4 meses que ele voltava, ou talvez até mais. É muito difícil, meus irmãos. É muito difícil eu, pastor Alan, olhar para isso e falar que esta realidade é aceitável aos olhos de Deus. A maior parte das nossas igrejas presbiterianas hoje tem pelo menos um pastor local, pelo menos um. As estimativas é que há mais pastores do que igrejas dentro da igreja presbiteriana do Brasil. A maior parte das nossas igrejas tem mais recursos do que antes tinham. O povo de Deus está esclarecido. Os meus bisavós,
quando se converteram, a única coisa que sabiam era ler, escrever e fazer conta. E foi assim com os meus bisavós, foi assim com os meus avós, foi assim com os meus pais. Hoje nós temos um povo esclarecido dentro das nossas igrejas. O nosso nível cultural melhorou, o nosso nível financeiro melhorou, nós temos mais recursos, nós temos mais capacidade. Mas, meus irmãos, parece que tudo isso não está sendo usado na obra do Senhor, na maneira que nós podemos. Eu não quero desprezar o que você está fazendo até aqui. Não é isso. Não é isso. Agora, quem de nós aqui pode sair dessa noite e falar assim: não, eu não preciso melhorar em nada. Então essa palavra é para você, que reconhece o tempo que você vive. Reconhece que nós precisamos ser relevantes nesse tempo em que nós estamos. Meus irmãos, a média na nossa igreja é alta. A média de idade da nossa igreja é alta. Essa semana eu não tive tempo para fazer isso, mas se Deus quiser, durante a próxima semana agora eu vou fazer. A estimativa de média de idade da nossa igreja ela é alta. Isso é sinal de que nós precisamos alcançar a geração que está vindo. Nós precisamos baixar a média de idade da nossa igreja. E não é os 10 morrer não. Não é não. Não é não. Nós precisamos conquistar o coração dos nossos filhos e dos nossos netos para Jesus, meus irmãos. Nós precisamos conquistar esse jovem que deseja a liberdade. Nós precisamos conquistar essa geração que clama por algo. Pensando nisso, me lembrei do povo de Deus, chamado ali em Israel. Povo abençoado. Povo que Deus dedicou um cuidado sobrenatural. Povo que percebeu a escrita de Deus, de sua história, de uma maneira única. Quinta-feira nós estávamos aqui num grupo de 5 pessoas, estudando Gênesis 25. E eu saí daqui pensando assim, eu queria ter falado essa palavra para 500 pessoas. Gênesis 25 narra o nascimento de Esaú e de Jacó. Eu queria fazer uma enquete aqui. Se você tivesse que colocar o futuro de um povo que seria chamado povo de Deus, meu povo, diz Deus para o povo dele. Se você tivesse que colocar esse futuro nas mãos de uma pessoa, de 2 irmãos, se você tivesse que escolher um, você escolheria o trabalhador, o primogênito, o cara que estava na linha, primeiro lugar na linha sucessória, ou você escolheria o mais moço, o enganador, o que gostava de dormir na tenda? Quem você escolheria? A primeira opção, levanta a mão. Eu. A segunda opção, quem escolheria? Irmãos, um enganador na mão de Deus vale mais do que um homem honrado a Deus. Quando nós lemos a história do povo de Deus, nós percebemos Deus
escolhendo pessoas que nós não escolheríamos. E pela sua graça, pelo seu amor, ao longo da história, Ele criou um povo para si. Mas se tem uma coisa que esse povo é desobediente. Leia a história do povo de Deus, que você vai perceber que o pecado de Adão e Eva é o pecado do povo de Deus ao longo dos séculos. Nós, por natureza, somos desobedientes à voz de Deus. E chegou um tempo em que o povo estava tão desobediente, que Deus fala assim: a terra que eu dei para vocês, que foi conquistada com luta, com sangue, com mortes e com muitas bênçãos, essa terra vai ser tirada de vocês, para que vocês aprendam uma nova lição. Meu irmão, não queria que Deus tirasse nada da gente para a gente aprender. Por isso eu quero te desafiar aqui nesta noite a refletir nesse texto que se encontra lá em Jeremias 18. E a partir do momento de vida que nós estamos, a partir de quem nós somos, a partir de como Deus nos constituiu, Ele realize a sua obra e faça os ajustes necessários. Jeremias capítulo 18, de 1 a 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, fala conosco através dessa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cidade que eu nasci é conhecida como capital da cerâmica. Santa Gertrudes é o maior polo cerâmico do Brasil e da América Latina. E por conta da indústria cerâmica, também uma das cidades mais poluídas do Brasil, por causa do pó da argila, que nós chamamos lá de pissarra, da pissarra. O pó da pissarra é altamente contagioso e ele traz muitos problemas à cidade de Santa Gertrudes. Nunca trabalhei numa indústria cerâmica e a minha família também, pouquíssimas pessoas trabalharam. Mas me lembro que em 2 ocasiões, por causa de 2 trabalhos de escola, eu fui a uma cerâmica de vasos. Em outra ocasião, fui em uma cerâmica de piso, de porcelanato e de outras coisas. Na cerâmica de vasos, que tem pertinho da casa da minha mãe, eu via um homem, um oleiro, trabalhando numa maquininha, e aquela maquininha girava. Você já deve ter visto isso pessoalmente, tocado ou visto na televisão. Uma maquininha girando, e o barro ali, a maquininha gira conforme o pé do trabalhador ali. Hoje já é automática, né? Ele só liga o motorzinho. Enquanto ele vai girando, ele vai moldando um vaso. Eu achei aquilo fantástico. O homem ia, levantava aquele vasão e tal. E nós ali, meninos, né, visitando, tirando foto e tal. Ele falou assim: alguém aí quer fazer um vaso?
Fui eu lá na fazer um vaso. Peguei, apertei daqui, apertei de lá. O vaso tombava para um lado, tombava para o outro e nunca seguia assim. E depois que ele foge um pouquinho, não tem mais jeito. Precisa juntar aquele barro e modelar aquilo novamente. Irmãos, esse texto das Escrituras fala que nós somos como um barro na mão de Deus. Que elemento químico Deus escolheu para formar o homem? Deus fez o homem a partir do pó da terra. Deus fez o homem com suas próprias mãos. Com suas próprias mãos. Meu irmão, a jornada de fé do povo de Deus é retornar sempre para as mãos de Deus, para Ele nos modelar conforme a sua vontade. Queria pensar aqui nesta noite sobre esse tema, nas mãos de Deus. Nós estamos falando tanto sobre mudança, transformação, o que nós podemos fazer para mudar isso, mudar aquilo. Com certeza você já tem criado expectativas dentro do seu coração. Nesta noite nós não podemos sair daqui sem essa reflexão de voltarmos às mãos de Deus, para Ele trabalhar dentro da nossa vida, do nosso ser, aquilo que precisa ser transformado. Para Deus usar alguém, para Deus fazer alguma coisa através de alguém, primeiro Ele faz na vida dessa pessoa, para depois fazer através da vida dessa pessoa. Alguns domingos atrás nós meditamos sobre Moisés, Êxodo 3, sarça ardente. E fica bem claro que antes de Deus usar Moisés para a sua obra, antes de Deus fazer alguma coisa através da vida de Moisés, Ele fez alguma coisa na vida de Moisés. Muito significativa, aliás. Se nós queremos uma mudança na perspectiva da nossa igreja, real, essa mudança só acontecerá se nós, como povo de Deus, estivermos nas mãos de Deus, para que Ele remodele aquilo que precisa ser transformado em nós. Olha o que diz esse texto. Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro para aprender alguma coisa. E é isso que ele faz. E aí diz o versículo 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Deus, como oleiro, é um Deus que trabalha sempre. Irmãos, Deus não vai resolver trabalhar agora aqui alguma coisa conosco. Deus já está executando a sua obra. E diz a palavra de Deus que Deus não para, não descansa. O guarda de Israel descansa? A obra de Deus está sendo realizada ao longo dos séculos. E Deus não para. O oleiro representa um Deus que trabalha incessantemente. A principal obra de Deus hoje é abençoar os seus servos e cuidar para que pessoas possam se render a Cristo. Então Deus usa os seus servos e a sua palavra para que mais e mais pessoas se curvem ao senhorio do Senhor. Mas diz aqui o versículo 4 que como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso aqui é a representação das dificuldades, dos problemas, dos momentos da nossa vida em que nós perdemos a forma daquilo que Deus está fazendo. Deus está realizando a sua obra, mas quantas são as vezes em que nós, que estamos sendo moldados e trabalhados por Ele, perdemos o formato da mão de Deus. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para esse constante agir de Deus em nossas vidas. E aí eu gostaria de ter liberdade, eu gostaria que você desse essa liberdade para mim ao longo do meu pastorado aqui, para falar das coisas que são necessárias. Porque de vez em quando eu falo coisas que são necessárias aqui, eu preciso me esconder lá dentro de casa. A igreja do Senhor, que quer ser moldada por Deus, precisa saber ouvir que peca. Precisa saber ouvir que existem pecados que precisam ser combatidos urgentemente. Porque diz a palavra de Deus, e Deus não mudou até hoje, Deus é o todo santo. E como posso eu me alinhar a um Deus santo, querendo carregar todas as cargas do pecado e das dificuldades do pecado, as consequências do pecado na minha vida, sem querer ser trabalhado por Ele? O homem do atual século é um homem que não gosta de ser confrontado. Mas o homem do atual século, ele é tão pecador quanto o de todos os outros. Essa palavra aqui fica bem clara, meus irmãos, que existem momentos em que Deus precisa refazer alguma coisa em nós. E o pecado contamina a obra de Deus na nossa vida. Contamina. Talvez o pior pecado da igreja evangélica do século XXI, a igreja presbiteriana, seja a omissão. O mundo jaz no maligno. E nós estamos discutindo coisas banais. Cristo deu um mandamento: ide e pregai o evangelho. Ide fazer discípulos de todas as nações. Batize-os, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estou convosco. Alguns meses atrás eu fui numa reunião do presbitério, que é a estatística do presbitério de Americana, que é a estatística do Brasil inteiro. É de um crescimento de 1 e pouco %. Infelizmente a nossa igreja não colabora com o crescimento do presbitério, não. 1 e pouco %. Há uma estatística nacional de que ao longo dos últimos tempos nós perdemos mais líderes do que conquistamos. Meu irmão, saiu no jornal Brasil Presbiteriano do mês passado uma pesquisa feita pelo pastor responsável pelo apoio pastoral da IPB. De 2004 a 2014, ele entregou essa pesquisa em 2015. De 2004 a 2014, em 10 anos, a Igreja Presbiteriana do Brasil jubilou 290 pastores. Jubilou é o pastor que chega lá no final, velhinho, que cumpriu seu ministério. 290. Glória a Deus por esses 290.
Só que ela despojou, tirou das suas funções pastores que estavam em pecado, pastores que não queriam mais pastorear, rebeldes. 390. Ou seja, a cada ano, 30 dos nossos pastores cumprem o bom trabalho e 40 abandonam o caminho. Estatística oficial da igreja. Isso não é especulação, não, tá? A realidade que está acontecendo com os nossos pastores é a mesma que está acontecendo com os nossos presbíteros, diáconos, lideranças. Nós estamos desanimando, ou não? Quando eu li essa pesquisa, eu confesso para os irmãos que eu fiquei uns 2 dias sem querer conversar. Aqui ela estava disso. E até hoje não estou engolindo muito bem isso. Os irmãos, talvez 390 pastores ao longo dos últimos 10 anos não quiseram voltar para a maquininha do oleiro, para ser trabalhado pelo oleiro. Nós estamos fugindo da obra de Deus. É em nós e através de nós. Meu irmão, nós temos o hábito de assistir e julgar, lamentar ou às vezes gostar das coisas que estão acontecendo. E quantas são as vezes que nós não nos envolvemos com as coisas que estão acontecendo? A minha palavra aqui hoje é muito simples. Deus está realizando a sua obra. Volta aquele slide lá nas mãos de Deus. Você está disposto a voltar para as mãos de Deus? Não vai acontecer nada daqui para frente, meu irmão. Se neste momento nós não nos colocarmos na mão de Deus, para Ele nos moldar para o que Ele quer. Olha o que o texto diz. Versículo 6, incluindo esse trecho aqui. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto vai continuar falando sobre uma nação que se converte ou não se converte. E me parece que aquilo que Deus quer ensinar para o povo dele é que Ele realiza a sua obra em nós, conforme o seu querer. É Ele quem modela a nossa vida para realizar a sua vontade em nós. Gostaria que você fizesse uma retrospectiva honesta. Será que ao longo da sua vida você tem participado do grupo daqueles que terminam a obra? Ou você faz parte do grupo maior daqueles que no meio do caminho desistem? Provavelmente os 290 pastores que foram julgados, provavelmente todos eles pensaram em desistir. Porque, meus irmãos, eu penso em desistir toda semana. Estou abrindo meu coração para os irmãos. Eu penso em desistir toda semana.
Talvez você também tenha pensado aí, que já não dá muita liga mais. Aqueles cerca de 30 por ano que concluem o seu ministério, não estão longe dos problemas. Provavelmente muitos deles tiveram frustrações nos seus ministérios. Provavelmente muitos deles sofreram doenças familiares gravíssimas, enfermidades pessoais de pessoas que gostavam. Muitos deles provavelmente foram humilhados, sofreram, porque isso é do pastorado. Mas o Senhor Deus não nos chamou para fazer a obra pela metade. Deus não vai parar a sua obra em nós. Não vai. Deus continuará trabalhando. Meu irmão, tem muito de Deus para ser feito na sua vida ainda. Muito de Deus. Eu gostaria que você não recusasse o convite do Espírito Santo para voltar a sua vida às mãos do oleiro. Não recusasse. Eu gostaria que você refletisse sobre o quanto está disposto a aceitar o toque divino na sua vida. Eu não lembro quem me falou assim, quando nós viramos esses bancos aqui, alguém chegou para mim e falou assim: mano, é bom que a igreja fique mais com a sua cara, né? Eu não sei se a minha cara está torta, né? É bom que a igreja fique mais com a sua cara, né? Eu não quero uma igreja com a minha cara. Não quero. Eu quero uma igreja com as marcas de Cristo. Desejo isso. Eu desejo ver na vida dos irmãos. Eu tenho orado por vocês. Eu tenho orado para que as mãos de Deus realizem uma grande obra em nós. Grande obra em nós. Só quero deixar um pequeno detalhe. Quando nós cantamos esta música do vaso, e quando nós pensamos nisso, eu algumas vezes pensava naquele vaso de barro queimado, pintado, sendo quebrado. O vaso, depois de queimado, quando quebra, é descartado. A obra, depois de pronta, quando se trinca, se quebra um vaso, você consegue refazer um vaso quebrado lá na sua casa? Você consegue remendar um vaso? Os irmãos, a nossa vida aqui na terra é uma constante obra de Deus. Nós não estamos acabados ainda por Deus. Deus não colocou a gente ainda lá na fornalha para queimar e é assim que vai ficar para todo sempre. Essa obra será realizada quando Cristo voltar. A nossa vida aqui na terra é um constante modelar do Senhor. Feliz é aquele que se deixa ser modelado por Deus. Feliz é aquele que abre o seu coração e aceita a obra de Deus na sua vida. Nas mãos de Deus, é isso que eu quero. É isso que eu tenho orado. Ontem, durante 12 horas que estivemos aqui, cada pessoa que pôs a planta do pé aqui, cada pessoa que estava naquela foto lá, cada pessoa que é membro dessa igreja, que tem frequentado essa igreja, recebeu uma oração. Cada um de vocês recebeu uma oração aqui. A sua vida foi apresentada diante do Senhor. E eu espero em Deus que o Espírito Santo
do Senhor trabalhe no nosso ser, para que esta mudança de direção não seja uma mudança de desgaste, de quebrar, mas seja uma mudança de renovar, de remodelar, de transformar. Meu irmão, quando eu li a estatística dos pastores, eu olhei para minha esposa e falei assim: eu quero chegar no final, meu irmão, e você? E você? Você está disposto a ser corrigido e transformado por Deus para chegar no final? Para combater o bom combate de Cristo até o último suspiro de sua vida? Fanny Crosby, aquela mulher do primeiro hino que nós cantamos aqui, escreveu um hino para sua vizinha. A vizinha dela perdeu a filha. Fanny Crosby, com 94 anos de vida, foi lá no seu escritório e escreveu um hino e entregou esse hino à sua vizinha. No dia seguinte ela morreu. Ela trabalhou até o final. Uma das experiências mais maravilhosas de vida que nós podemos compartilhar foi o vô da Kelly. O vô da Kelly falava com orgulho, depois de ter vivido uma vida muito boa, depois de ter sido prefeito do seu município, depois de ter conquistado muitas coisas, ele falava assim para nós: eu sou roceiro, e eu vou morrer trabalhando na roça. Vô Frite morreu empurrando um carrinho de comida para porco. Irmãos, como eu desejo que nós permaneçamos nas mãos de Deus até o final. Até o final. O final disso aqui, tá? Porque o outro não tem fim. Gostaria que você fechasse os seus olhos.